Boa noite, agora sim. Tava com dificuldade para entrar. Saí do Wi-Fi, tô aqui pela internet do celular, agora eu acho que vai dar certo. Em pleno Dia dos Namorados. Ah, agora deu certo, Tarsila chegou. Agora vocês estão entrando, que coisa boa. Patrícia, Suelen. Gente, desculpem o atraso, Liliane. Tava com dificuldade de entrar. Maria. Boa noite, gente. Que bom. Ah, Sofia chegou, Gláucia. Que alegria ter vocês aqui. Hoje com um tema, o luto pelo amor perdido. Né? Em pleno Dia dos Namorados, estamos aqui juntinhos. Olha, Rafael chegou aí. Que ótimo, bem-vindas e bem-vindos. Valdênia. Que ótimo, gente, que bom que vocês estão chegando. Ah, vários coraçõezinhos aí. Adoro receber esses corações. Presente de Dia dos Namorados. Obrigada, gente. Então, gente, por que é tão importante a gente estar aqui hoje, né? Comecei falando que era Dia dos Namorados. E Dia dos Namorados, no ano atípico, já é o segundo Dia dos Namorados durante uma pandemia. E agora, né, com impacto maior do que em junho do ano passado. Né? Estamos com 484 mil mortos, né, durante a pandemia. Então, é claro que a ideia é falar do luto pelo amor perdido em se tratando de separações, né? Mas nesse Dia dos Namorados, especialmente, não só aconteceram separações, né? O número de divórcios aumentou 54% durante a pandemia, né? Mas também, quando se fala de 484 mil mortos, não são números, né, gente? São pessoas com histórias, pessoas com seus amores, né? Então, é incontável o número de enlutados, né, nesse Dia dos Namorados. Então, por isso, né, a ideia da gente estar aqui hoje, né, não só os casamentos, o número de divórcios aumentou, mas também separações que aconteceram entre namorados, né, rompimentos de vínculos que aconteceram. Na minha clínica, chegaram vários casos, né, pessoas que chegaram porque tiveram um rompimento importante, um rompimento de vínculo, né, durante a pandemia, e pessoas que durante o processo terapêutico se separaram. Então é um tema bastante importante aqui para a gente conversar, né? Eu estou falando aqui sobre luto, estou falando de Dia dos Namorados, né? E por que a gente se reunir aqui nesse dia? Porque datas importantes, né, são um fator de risco para o suicídio. Então são momentos em que as pessoas ficam mais sensíveis, né? Preciso ter uma atenção maior nesses momentos. E também, né, a separação é um fator de risco para o suicídio, né? Então a gente está vivendo num momento de maior vulnerabilidade. Por isso, né, da importância de um acolhimento, da gente se encontrar e poder conversar, né, sobre luto. Eu estou falando sobre luto, estou falando sobre morte, estou falando sobre separação, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver a morte com a separação? O luto nada mais é do que o rompimento de um vínculo. Então, tanto a morte quanto a separação, né, o luto ele vem em decorrência disso, desse rompimento. Então, uma separação, sim. Quem se separa, quem tem um rompimento de um vínculo importante, né, é uma pessoa enlutada. Então,
Só que o luto por separação, ele é um luto diferente, porque quando uma pessoa morre, quando você perde uma pessoa amada por morte, esse luto ele é reconhecido, inclusive como um luto, né? Porque a gente não costuma ver uma pessoa que se separou como uma pessoa enlutada. Ela não é percebida dessa forma. Então, se a gente não percebe, né? A Sophie está dizendo que é um tema importantíssimo. Se a gente não percebe aquela pessoa que se separou como uma enlutada, essa pessoa não vai receber o mesmo acolhimento, por exemplo, de uma pessoa que perde o seu amor por morte. Né? Então, são pessoas que têm o seu luto negado, o seu luto negligenciado. Né? E na separação, né, por mais que seja uma perda, um vínculo e também um luto, por mais que não seja uma perda por morte, é como se fosse uma morte em vida. Né? Tem um autor que se chama Igor Caruso, que ele fala o seguinte: o outro morre em vida dentro de mim, e eu também morro na consciência do outro. Então a separação, né, ela é percebida como uma morte em vida, né, dependendo da intensidade desse vínculo. E tem um ditado francês que fala assim: partir é morrer um pouco em vida. Então, quando se perde alguém que a gente ama, né, em vida, isso é percebido como uma morte. O luto é vivenciado de uma forma profunda, né, com um estado de espírito penoso, com uma cessação do interesse pelo mundo externo. Da mesma forma, né, que alguém que perde uma pessoa amada por morte, né, que perde o interesse pela vida, que as coisas perdem a cor, né, perdem a graça. Da mesma forma, numa separação. Né? Então, por mais que seja um processo natural, um processo esperado, o luto, ele traz uma série de consequências que são penosas, que são dolorosas. Né? E para abrir a live de hoje, né, que eu já falei pra caramba enquanto vocês estavam chegando, eu sempre gosto de trazer aqui um disparador, né, que é um ponto de partida para a nossa conversa. Eu trouxe aqui um trechinho de uma autora chamada Judith Viorst, que ela fala assim: olha, vivemos de perder e abandonar, e de desistir. E mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor sofrimento, todos nós compreendemos que a perda é, sem dúvida, uma condição permanente da vida humana. Eu estou falando aqui que o luto é um processo que é esperado, a perda também. A perda faz parte da vida. Né? A partir do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente vive uma série de perdas. Né? Então a perda do amor, né? O luto pelo amor perdido, é uma perda que faz parte da vida, né? Que é uma perda que já é esperada. Aqui, olha, a Glória está dizendo assim: certa vez alguém me disse que sou viúva de marido vivo, devido ao divórcio. Exatamente, Glória. Né? Uma expressão que é muito comum também é chamar o ex de falecido, né? Ou a ex de falecida. Porque de fato há uma morte. Só não é uma morte física, é uma morte simbólica. Né? Aquela pessoa que você conheceu, né? A percepção que você tinha dela, a concepção que você tinha do outro, na maioria das vezes se perde num rompimento. Não é mais a mesma coisa. E aquela pessoa que você era naquele relacionamento também se perde. Também há uma morte. Porque ninguém é sozinho, né? Não, ninguém é completamente indivíduo.
nós somos em relação. Então, quando há um rompimento, a gente deixa de ser aquilo que a gente era, porque a gente não é mais em relação com esse outro, né? Então, de fato, há uma morte. E não só uma morte desse vínculo, né, daquilo que a gente era, daquilo que a gente idealizava do outro. Não é só a morte da idealização. É também a morte dos planos, a morte dos sonhos. Né? Quando a gente perde alguém, não é essa relação só que a gente perde. Né? A gente perde tudo aquilo que a gente sonhou viver. A gente não perde só o presente com essa pessoa. A gente perde o futuro sonhado, né? Imaginado, desejado com essa pessoa. Né? Então, de fato, é uma morte. Faz sentido, né? Dizer que é uma morte em vida. Né? Então, a pessoa, quando ela está enlutada, né, como eu falei, ela perde o interesse por um tempo, por um momento. E, gente, esse tempo, esse momento é indeterminado. Né? A gente não tem como dizer, a gente não tem como prever quanto tempo que isso vai durar. Ninguém sabe a duração do luto, ninguém sabe dizer ao certo nem quando o luto começa. Né? Porque quando que esse trabalho, né, e eu estou falando aqui que é um trabalho de luto, porque sim, é um gasto energético para a elaboração desse luto, né? Ninguém sabe quando ele vai começar, porque ele vai começar a partir do momento em que aquela pessoa se der conta que houve uma perda. Acabou, terminou. Né? No caso de morte, quando a pessoa realiza que a outra morreu, ela concretiza que houve uma morte. E no caso de separação, quando ela se dá conta que de fato não tem volta, né? Que de fato aconteceu aquela perda. Aqui o Luiz está falando assim: é possível que esse luto dure muitos anos? Em algum momento, não superar pode ser outra coisa que não seja amor? Então, Luiz, sim, é possível que dure muitos anos, né? Até porque a gente está falando aqui de falecido, que é uma morte em vida, né? Só que a pessoa ela continua viva. Então, quando há uma morte de um amor, é mais fácil, ou menos difícil, na verdade, concretizar que houve uma perda. Agora, quando a pessoa ela está viva, há esperança de retorno. Né? Que essa pessoa se arrependa, que ela se dê conta que, na verdade, você é o grande amor da vida dela. Né? Então, esse fim definitivo, essa percepção é mais difícil. Então, quanto mais a pessoa ela não aceitar que houve uma perda, enquanto ela não conceber que esse fim é definitivo, essa elaboração desse luto não se dá. Então, sim, a pessoa pode ficar anos ali esperando a outra pessoa voltar. Ou então, Luiz, o que pode acontecer é uma paralisação, né? É aquilo que a gente costuma chamar, né, não mais um luto patológico, mas um luto complicado. Que aí, de fato, a pessoa pode entrar num processo depressivo, porque o que é esperado? Que sim, que durante um período essa pessoa ela perca o interesse pelas coisas da vida, né? Porque ela está enlutada, ela está com um sentimento embotado, né? Ou então ela está com uma tristeza profunda. Isso é esperado. Agora, ela pode entrar, abrir um quadro de depressão, né? E ela pode ficar paralisada durante anos, né? Porque existe um processo, que é o processo dual do luto, né? De Schultz e Straub, que são dois autores, né? São autores de referência, né? Na literatura sobre luto, que existe um movimento para perda
e um movimento para recuperação, né? Isso é que é esperado, né, num processo normal de luto, que a pessoa ela se movimente entre esses dois sentidos, né? Uma orientação para perda, uma orientação para recuperação. Se a pessoa ela fica só na perda, que é aquela pessoa que só fala do amado, só fala do ex ou da ex, né, durante muito tempo, que tem uma fixação, né, que fica acompanhando a vida do outro, que tem sempre a esperança que essa pessoa volte, ou então a pessoa ela tem uma dificuldade, ela adoece, ela tem dificuldade para trabalhar, para retomar a vida dela, né, ela não consegue estudar, aí sim há um luto complicado, né? Então, ou então, quando ela é totalmente orientada para recuperação, é uma pessoa que não sente aquela perda. Ela vai começar a sair, vai sair com outras pessoas, ela não toca no assunto, ela não quer falar nisso, né? Ela ignora que houve uma perda, só que a conta chega. Em algum momento, essa conta ela vai chegar. Ou então, até mesmo, né, numa forma de sintoma físico. Porque aquilo que essa pessoa não foi capaz, né, de sentir emocionalmente, elaborar essa dor, ela vai sentir no corpo, né, com adoecimento autoimune, né, ou então vai abrir depois, né, como eu falei, um quadro de depressão, um transtorno de ansiedade, né, de alguma forma, uma doença de pele, de alguma forma essa pessoa vai sentir, porque não se dilui, né? A dor, se ela não é elaborada, ela não vai simplesmente embora e desaparece, né? De alguma forma, ela volta. Aqui a Dani. Luto quando se perde uma mãe, tem um tempo específico? Não tem. Dani, nenhum tipo de luto. Hoje a gente está falando do luto sobre a separação, né, de uma pessoa amada, uma separação amorosa. Mas de qualquer forma, nenhum luto pela separação, nem pela morte de uma mãe, nem pela morte de um filho, nem pela morte de um bichinho, não tem um tempo determinado, né? Tem um tempo, tem um período que é considerado, né, mais difícil, mais crítico, que é o primeiro ano. Por quê? Porque é a primeira vez que a pessoa vai passar por datas importantes sem aquela outra pessoa. Primeiro aniversário de casamento, primeiro Natal, primeiro Réveillon, primeiro Dia dos Namorados, né? Para quem está chegando agora, eu comecei falando, né, que a gente está aqui hoje reunido no Dia dos Namorados, né? Porque hoje está sendo uma data possivelmente, né, difícil para muitas pessoas, porque houve muitas perdas, tanto por morte quanto por separações durante a pandemia, né? Então, principalmente agora durante a pandemia, né, esse é o primeiro Dia dos Namorados de muitas pessoas que se separaram durante a pandemia. Então, é um período, né, uma data que é crítica. Já no segundo ano, costuma ser menos crítico, porque a pessoa já passou o primeiro ano, passou por todas as primeiras vezes, e no segundo ano, né, ela já não é uma experiência nova, ela já passou por essas datas sem aquela pessoa. Agora, não dá para dizer que o luto dura 2 anos. Em 2 anos, se a pessoa não elaborou, então tem algum problema, né? Não há consenso, inclusive se há um fim. Porque 20 anos depois de uma perda, a pessoa pode ouvir uma música e se lembrar, e se entristecer, e sentir dor, né, por uma perda. Então, não se define, inclusive, se há um fim, né, definitivo para o luto. Aqui a Tabata. Existe uma forma de encerrar o luto diferente pelo homem e pela mulher? E nos casos de relacionamento abusivo? Então, Tabata, existe sim uma diferença de gênero,
pelas pesquisas. Que diferença é essa? Tanto homens quanto mulheres sofrem, claro, pelo fim, pelo término de um relacionamento. Só que a maneira de manifestar é diferente e a intensidade desse sofrimento também. A mulher, ela costuma manifestar um sofrimento maior do que o do homem, principalmente na nossa cultura. Porque a mulher, ela é autorizada a sentir dor, a sofrer, a manifestar essa dor. O homem não. Principalmente em relação às questões amorosas, as relações amorosas. Não é muito permitido para o homem ele expressar que ele está sofrendo após uma separação. A mulher, sim. Então, existe, sim, essa diferença. E também a mulher, ela tem uma sensibilidade maior para a angústia. Isso de acordo com a percepção das mulheres, tá? E elas têm uma tendência a abrir um quadro de depressão, com mais frequência do que os homens, tá? E nos casos de relacionamento abusivo, Tabata, você fez uma pergunta ótima. Porque o que vai acontecer nos relacionamentos abusivos? Eu comecei falando que o luto pelo término de um relacionamento é um luto não reconhecido. Porque não houve uma morte, então não se costuma legitimar essa dor da perda, e nem se olha como um luto, não tem um espaço, por exemplo, para as pessoas expressarem a sua dor. Não existem rituais, por exemplo, para quem se separa. Tem ritual para casar. Tem cerimônia de casamento, quando as pessoas vão se unir a um ritual. Agora, quando as pessoas se separam, não tem. As pessoas se sentem completamente perdidas e elas não têm um amparo social para isso. Quando uma pessoa morre, há velório, há enterro, missa de 7º dia, missa de 1 mês. Então as pessoas se reúnem, choram. Tem outras pessoas também que estão sofrendo essa perda. Agora, numa separação, não. Numa separação, sofre quem se separou. O mundo está ali seguindo. Todo mundo está seguindo a sua vida. E só quem se separou está sofrendo. E aí, quem sofreu uma perda por morte costuma ter suporte das outras pessoas, mesmo que seja por pouco tempo. A solidariedade, o acolhimento de outras pessoas. Quem se separa não tem esse acolhimento, em geral. Não tem esse reconhecimento social dessa perda. E mais, tem um ponto que é mais complicado ainda para quem se separa. Porque dificilmente, até acontece, quando as pessoas são completamente sem noção, quando uma pessoa perde alguém querido, por morte, tem pessoas que falam, você precisa esquecer. E, gente, ninguém esquece. Não dá para esquecer uma pessoa que você amou, uma pessoa que você ama. A não ser que você tenha uma lesão cerebral. Não se esquece, um amor. Então, isso não se costuma falar para uma pessoa que perdeu alguém querido. Você tem que esquecer, esquece isso. Agora, quem se separou costuma ouvir isso com frequência. Esquece isso. Bola para frente. Vida que segue. Você tem que refazer a sua vida. E não é legitimado, principalmente para as pessoas que foram traídas, para pessoas que passaram por essa experiência de um relacionamento abusivo. Como assim você está sofrendo? A pessoa humilhava você. Como é que você pode sofrer por essa pessoa? Era um relacionamento abusivo. A pessoa, ela não tem autorização para sofrer. Só que, o que está se negando nessa não autorização? O afeto.
Não é porque a pessoa foi traída, porque ela foi machucada, que ela deixa de amar a outra, que acaba o afeto. E ninguém é só abusador 24 horas por dia. Primeiro que eu nem acredito que uma pessoa seja abusadora, né? Uma pessoa, acho que ela pode cometer um abuso. Agora, ninguém nasce aí, nasceu um abusador. Não acredito nisso. Né? Então, mesmo nos relacionamentos abusivos, mesmo nos relacionamentos violentos, com agressão física, ninguém agride 24 horas por dia. Né? Então tem um afeto, tem uma relação de afeto. E a pessoa ela não pode manifestar, ela não pode nem chorar essa dor. Como assim você está chorando? Pô, esse cara não presta, ele não vale nada, você tá desse jeito. E aí a pessoa ainda é, né, culpabilizada por aquilo que ela está sofrendo. Ela não é acolhida por isso. O seu sofrimento não é legitimado. E isso só aumenta a sua dor. Né? Gente, tem um montão de coisa aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sophie tá perguntando se a live vai ficar salva. Preciso indicar para uma pessoa. Que bom, Sophie. Eu sempre intenciono que sim. E eu confio na tecnologia de que sim, ela vai ficar salva. Deixa eu ver o que é mais. Aqui, isso, exatamente, Sophie. E quem se separa geralmente ainda é julgado. Exato. Ninguém é julgado por estar sofrendo por alguém que morreu. Agora, uma pessoa que se separou, principalmente, né, nessas situações em que era um relacionamento com muitos conflitos, essa pessoa ela é julgada por sofrer. E muitas das vezes, né, esse rompimento ele é estimulado, né, que é totalmente diferente de quando há uma morte, né? Sim, exatamente, Joana. São as piores coisas a falar. Esquece, não chora, vai passar, né? Ou então deixa de ser boba, tão bonita, tão jovem, cheia de vida. Gente, a pessoa naquele momento ela só quer morrer, ela quer acabar com tudo, porque na verdade houve de fato uma morte. Acabou. O mundo acabou. Que mundo que acabou? O mundo que ela conhecia. O mundo presumido. Né? De fato, a pessoa ela está devastada. Né? Eu costumo falar, né, com quem chega no consultório, né, com os meus clientes, né, que a primeira coisa é limpar o terreno, porque a pessoa ela passou por um desabamento. Né? Eu atendo clientes, né, a Tabata perguntou em relação ao gênero, né? Eu atendo homens que se separaram, que chegam completamente devastados. Por quê? Né? Aquela pessoa, qual era o mundo que ela conhecia? Era aquela casa, com aquele relacionamento, no convívio com os filhos, e aí, assim, ela perde tudo. Em um instante, ela não tem mais a casa dela, né? Ela não tem mais o convívio com os filhos, como ela tinha antes. Ela não perde só um relacionamento. Se fosse, já seria muita coisa, né? Ela não perde mais só aquilo que ela era em relação ao outro. Ela perde a sua vida, né? A vida que ela tinha, os amigos em comum, né? Aqueles programas que eram feitos ali, né, em casal e com aqueles amigos em comum, não vai acontecer mais, né? Nunca mais. E mesmo que venha acontecer, é de um outro lugar, né? Mesmo que você fique muito amigo, né, do seu ex, da sua ex, e que convivam, né, harmoniosamente com os amigos em comum, não é a mesma coisa, porque vocês não são um casal mais,
né? Então muda a realidade, né? Ai, que lindo, vocês estão colocando várias coisinhas lindas aqui. Obrigada, gente. Aqui, olha. E a pessoa que decide se separar também é mais julgada. Fica no lugar de decidir o rompimento, também não é fácil. Exatamente. Exatamente. Até porque, né, a pessoa que foi, entre aspas, né, ou que tem a percepção de ser deixada, ela fica muito no lugar de vítima, né? Assim, ela pode até receber um amparo por isso. E a outra pessoa, né, a pessoa que decidiu romper, acaba ficando ali num lugar também de vilão, né? Ele não presta, ele não vale nada. Tá, mas porque o amor acabou ou porque se apaixonou por outra pessoa, né? Então sim, a pessoa é muito julgada por isso, né? Da mesma forma que é muito julgada também a pessoa que foi deixada, né? Por estar sofrendo por alguém que não a quis. E como é que é isso, gente? Então muda a chave, esquece. Como assim você vai gostar de uma pessoa que não gosta de você? Gente, sentimento a gente não escolhe não, tá? A gente não escolhe o que a gente sente. Sentimento, o máximo que a gente pode fazer é acolher, né? Ninguém é culpado pelo que sente, não, né? Agora, somos responsáveis por aquilo que a gente faz, né? Aí é uma escolha. Se uma pessoa, né, se ela escolhe ir atrás da outra e ficar ali insistindo num relacionamento porque ela ama e o outro não, é uma escolha, né? Agora, o amor que ela está sentindo, ela não escolheu sentir, ela não pode ser julgada por isso, né? Ela não é culpada por amar a outra pessoa, né? Você tem toda a razão, Sofia. Ah, que lindezas. Ah, Dani. Ai, vocês são tudo lindo, gente. Exatamente, Sofia, a perda dos papéis sociais. Exatamente, né? Uma perda da identidade. Imagina, né, uma pessoa que se casou, né, uma mulher casada com o sobrenome da pessoa que ela ama. Então ela é uma mulher casada, ela tem um status. E aí de repente ela se separa, ela perde o nome, né? Porque ela volta a ter o nome de solteira. Então ela perde o nome, ela perde a identidade, ela não é casada mais. Então sim, há uma série de perdas a serem elaboradas, né? É realmente a morte de um jeito de se relacionar. Exatamente. Ah, a Luana chegou. Que lindeza. De um jeito de se relacionar e até quando há uma retomada desse relacionamento. Aquele relacionamento morreu. Nunca mais. Não dá, gente, depois de um rompimento, não dá para ser o que era antes. Pode ser infinitamente melhor, inclusive. Mas não dá mais. Não tem como voltar no tempo, não tem como. Porque toda a experiência que a pessoa passou no pós-separação, independente do tempo que as pessoas ficaram separadas, já transformaram essa pessoa. Já transformaram o olhar, né, dela em relação a ela mesma e o olhar dela em relação ao outro. Não dá para simplesmente, vamos zerar, né? E assim, não, vamos voltar. Então, tudo como era antes, não dá mais. Não tem como, né? Então, mesmo quando é com a mesma pessoa, é uma nova história que vai se construir, né? E uma nova relação, né, consigo, né? Aquilo que você vai ser com aquele outro também é uma construção, uma nova construção, né? Porque, gente, toda perda implica aprendizado.
Toda dor implica aprendizado, não é a dor por ela mesma. Por isso que é tão importante atribuir um sentido à dor, né? Porque uma dor sem sentido é desespero, né? E não dá para você aprender, né, no desespero e se debatendo, né? Então é muito importante nesse processo atribuir um sentido para essa dor, né? Joana, essa é a importância da individualidade de cada um, no caso de uma separação, né? Exatamente, Joana, fundamental, né? Porque são 3 vidas, né? Existe uma vida, né, do casal e existe uma vida de cada uma das pessoas, né, nesse casal, porque aquelas pessoas que se dedicam integralmente ao outro, se o outro é a sua vida, quando há uma separação, gente, acabou a vida, de fato, né? Porque se a pessoa ela coloca, né, todas as suas expectativas, todas as suas esperanças, todos os seus sonhos, todos os projetos naquela pessoa, se essa pessoa morre, ela morre junto. Se essa pessoa vai embora, ela fica como? Né? Muito comum, né? Mulheres, por exemplo, que se casaram e se dedicaram integralmente ao casamento, né? Que passaram uma vida inteira vivendo para o marido e para a família. Gente, filho cresce, vai embora. E que bom que seja assim, né? É sinal de que deu tudo certo. Se esses filhos crescerem, né, e forem viver a vida deles, é sinal de que está tudo certo. Então, né, se essa mulher se dedicou integralmente à família e aos filhos, e aí os filhos crescem e vão embora, e há um rompimento, se esse casamento acaba, gente, é muito frequente, né, que a mulher deprima nesses casos. É porque ela fica, já é natural, já é esperado que a pessoa se sinta perdida num término, porque é tudo diferente, é tudo desconhecido, né? Agora, se tudo era depositado no outro, aí, gente, de fato, fica tudo muito mais difícil, né? Deixa eu ver, Laís. Meu irmão está separado há alguns anos e não consegue superar. Não trabalha, não sai de casa, não vive. Aí, Luiz, aí é importante buscar ajuda, né? Porque, é claro, é aquilo que é essa analogia que eu fiz dos escombros, né? Houve ali um processo de demolição, foi tudo abaixo. Pelo que você está falando, Luiz, o seu irmão ficou nos escombros, né? Ele não limpou o terreno, né? Ele não viu ali, porque é importante ali olhar para esses escombros, o que caiu, o que eu perdi nessa relação. Porque a partir do momento que eu sou capaz de olhar para as minhas perdas, eu posso identificar quais são as minhas necessidades, o que eu estou precisando, né? O que está me fazendo falta, o que existia nessa relação que se perdeu, né? Para que eu possa elaborar isso, para que eu possa elaborar essa perda, né? E poder identificar também o que tem esses escombros. Será que ficou alguma coisa ali muito preciosa? Alguma coisa que eu queira ficar? Né? Ou será que não, que ali nos escombros deu perda total mesmo, né? Ou então tem coisas que eu não quero, que não me servem mais, e eu vou precisar limpar. Pra quê? Porque, gente, ninguém constrói nada em cima de uma demolição. Imaginem um prédio sendo construído em cima de escombros. Não dá, não é possível fazer isso, né? Então tem todo um investimento, sim, né, em si, mesmo num autocuidado e num refazimento, né, uma reconstrução dessa vida, né?
Aqui, Sofia. Eu me casei há 18 anos e esse ano nos separamos, é isso mesmo. É tão simbólica essa questão do nome. Sim, o nome, né, a aliança, para quem usa, né, quem usava a aliança, né, essa falta, olhar para a mão, a aliança ela não está mais ali. Né? Então, e são infinitas as coisas, né? A música que toca e lembra, né? É alguém, porque assim, né, gente, quando uma pessoa morre, é mais fácil que outras pessoas fiquem sabendo, principalmente agora pelas redes sociais, né, pelos memoriais, os rituais virtuais. Né? Então as outras pessoas ficam sabendo mais facilmente. Uma separação não. Uma separação é muito mais difícil que as outras pessoas fiquem sabendo. Então, quando já tá, né, assim, já tá amenizando um pouquinho aquela dor, e eu tô colocando a mão no peito porque a dor é física. Para quem já passou por uma separação, já pôde experimentar uma dor física, né, que é o que em geral as pessoas relatam, dor no peito, sensação de sufocamento, sensação de peso, dói no corpo, né, a perda de alguém. E aí quando já tá dando um alíviozinho assim no peito, vem alguém e fala: oi, fulana, como é que você tá? E fulano, tanto tempo que eu não vejo. E aí dói. Né? E aí como é que você fala, né, para outra pessoa? Né? E você não tem muita intimidade, se você vai querer casar, vai querer falar, né, desse término, né? E eu lembrei, Sofia, você falou agora, né, da separação agora, questão do simbólico, né? E lembrei do quanto que é difícil, né, as pessoas não saberem. Na minha separação eu perdi 11 quilos. E como as pessoas não sabiam, eu lido, né, com muitas pessoas, as pessoas chegam, eu estava devastada. Eu perdi 11 quilos porque eu não conseguia me alimentar. Mas as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então as pessoas falavam: nossa, como você tá linda, tá magrinha, me conta, o que você tá fazendo? Você tá ótima. Eu não estava ótima, eu estava devastada. Né? Então, se fosse uma perda por morte, teria um tempo de licença. Por exemplo, se eu tivesse ficado viúva, as pessoas iam saber, porque eu estaria de licença, né, por um tempo, por um período. Né? Agora, numa separação, gente, não tem respaldo legal para isso. A pessoa se separa num dia, no dia seguinte ela está trabalhando. Né? Ela junta os cacos e vai trabalhar. E ninguém está sabendo o que aconteceu. Então ela não é acolhida, porque ninguém sabe disso. Né? Já numa morte, as pessoas dão um suporte do jeito que elas podem. Né? Que mais? É muita transformação mesmo. Hoje essa live está bem propícia. Exatamente, esqueceu de si. Nossa, parece que vamos morrer e nunca mais seremos felizes. Exatamente, Dani, é muito comum essa sensação, né, de fato, né, de que não existe mais vida. Não tem, acabou tudo, né? Não existe mais possibilidade de continuar vivendo. Por isso que é tão perigoso. Porque, de fato, algumas pessoas sucumbem a esse momento. Porque não consegue, porque é tão violenta essa perda do outro, né? É tão insuportável essa dor, que na tentativa de acabar com a dor, a pessoa acaba com ela mesma. Né? Fora os casos de homicídio, porque a perda é tão violenta, é tão insuportável perder aquele outro, que a pessoa mata esse outro. Né? E os casos de homicídio e suicídio, a pessoa mata outra pessoa, ela não suporta ver essa pessoa com outra e depois ela tira a própria vida, porque ela não suporta a vida sem aquela pessoa.
Ela não, concebe a vida sem o outro, né? E é uma coisa que faz parte desse processo de luto por separação, né? Atos impensados, atos inconsequentes, atos agressivos, violentos, né? É esperado que a pessoa tenha esses sentimentos, não exatamente que ela vá fazer, né? Aquilo que eu falei antes, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Não por aquilo que a gente sente, né? Ninguém pode ser culpabilizado pelo que sente. A gente pode sim sentir vontade de matar o outro, porque a gente sente raiva do outro. Como assim foi embora? Como assim me deixou? Né? Uma coisa é sentir essa raiva, outra coisa é partir para agressão, né? Então sim, somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, né? Não justifica, né? E realmente a sensação é de que nunca mais seremos felizes, né? Exatamente, Sofia. Algumas pessoas evitam contar que se separaram. Entendo muito. Bragança, eu acho. É mesmo. E mesmo. Gente, o meu suporte aqui tá caindo. Aqui. E mesmo que o casal continue amigo em função dos filhos, é preciso construir uma nova forma de se relacionar. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante. Os filhos. Né? Nesse caso, existem outras pessoas enlutadas e é um outro luto não reconhecido, que é o luto dos filhos pela separação dos pais. Os filhos, eles ficam enlutados também. E também a situação dos filhos é bem complicada. Porque se esses pais eles estão devastados com essa separação, nem sempre as pessoas estão com dificuldade em lidar com a própria dor. Como é que vão lidar com a própria dor dessa perda? Elas estão se sentindo devastadas e ainda vão dar conta da dor dos filhos. Como é que, se elas não estão conseguindo naquele momento nem se dar suporte, como é que elas vão dar suporte para os filhos? Então, acontece muito, que nesses momentos as crianças e adolescentes, enfim, que os filhos eles fiquem desamparados. E é um ponto importante também para se olhar, né? Luana, nossa, acabei de comentar isso aqui com uma amiga. Aqui a família toda faz um luto de alguma forma. É o sistema familiar. Gente, todo o sistema se altera. Se sai o sistema ele precisa se reorganizar. É um momento de desorganização, né? Internamente, as pessoas ficam desorganizadas e externamente também, né? Então, é preciso um momento ali de reorganização, né? Um momento posterior a essa reorganização, a um processo de adaptação. Gente, é um novo mundo, é uma nova realidade, né? Pessoas, por exemplo, que dependiam do outro integralmente, né? Dependiam financeiramente da outra pessoa. Se separou, essa pessoa ela vai ter que se refazer. Ela vai ter que inventar novas formas, né, de ter um sustento que não aquele outro. Se era uma pessoa dependente, né? O meu marido me levava para todos os lugares. Eu não ia sozinha para canto nenhum. Não tem mais, gente. Não tem mais o marido. Então, essa pessoa ela vai ter que aprender, de alguma forma, a se movimentar. Pessoas que nunca dirigiram na vida, né? Isso é que é o lindo também da vida. Aqui a gente está falando muito do sofrimento, da perda, o quanto que é difícil, mas esse processo de reconstrução, ele também tem sua beleza, né? E pessoas que nem imaginavam do que eram capazes de fazer, né? Porque depositavam tudo no outro, o outro que faziam tudo, viviam tudo para o outro. E de repente, quando essas pessoas começam, né, a se reconstruir, a descobrir novas coisas, descobrem talentos, novas habilidades, né? Pessoas que nunca
trabalharam antes, começam a trabalhar, começam a ganhar seu próprio dinheiro, né? Tem uma potência de vida ali, né? Importante, por isso que eu falei, né? O quanto que é importante olhar para o que você perdeu. Porque, por vezes, aquilo que você perdeu era aquilo que você buscava no outro, que era aquilo que você queria para você, né? De repente, por exemplo, né? Uma coisa que você admirava muito naquele outro, né? Nossa, era uma pessoa muito talentosa naquilo que fazia, uma pessoa muito reconhecida no seu trabalho, né? Uma pessoa que sentia orgulho da outra, de estar do lado daquela pessoa porque ela era muito reconhecida pelo que fazia. De repente, aquela pessoa ela estava se realizando no outro. Ela queria ser uma pessoa muito bem sucedida no trabalho, ela queria esse reconhecimento e ela estava ali se satisfazendo com o outro. Só que aí, com essa separação, se ela olha que ela perdeu isso, ela pode investir essa energia nela mesma. De repente, né, em ela mesma apostar na sua carreira, né, no seu sucesso profissional e ter esse reconhecimento, né, que aí não tem mais no outro, mas ela tem por ela mesma. E, gente, eu acabei de olhar a hora, faltam 3 minutos e eu estou chocada, porque 1 hora se passou e eu tô aqui, pra mim, passaram-se 15 minutos. Eu não sei como é que tá aí a percepção de tempo para vocês. Para mim, eu tô parece que eu tô em casa, né, conversando com os meus amigos. E eu estou aqui, deixa eu dar mais uma olhadinha no que vocês trouxeram. Exatamente, os filhos fazem o luto dos pais casados. Exatamente. Aqui, olha, a Malu. Perdi meu esposo para a Covid há 1 mês. Está sendo difícil aceitar a ausência. Sinto muito, Malu, de verdade. Né? E 1 mês está muito, muito, muito recente ainda. Eu não posso nem imaginar, né, a dor que você pode estar sentindo. E como você falou que está difícil aceitar a ausência, né? E por vezes até aceitar que houve uma perda, né? Que foi tão recente ainda, né? Sinto muito. Aqui, Glória. Essa live está me abrindo a mente. Meu filho estava sofrendo pelo rompimento do noivado. Não suportou a dor e suicidou-se. Glorinha, exatamente isso. É uma dor insustentável ou insuportável, muitas vezes, né? E muitas vezes difícil de sobreviver a essa dor. Infelizmente, é por isso que é tão importante. Eu acho que quanto mais a gente se encontra, quanto mais a gente conversa, né, sobre luto, sobre as perdas, sobre relacionamentos, eu acho que maior a compaixão, né? Mais a gente entende a dor do outro, né? E principalmente nesse luto não reconhecido, né? Que as pessoas acham que é bobagem, que é só seguir em frente, que afinal, né, tem tanta gente no mundo, só que não, aquela pessoa era única, né? E aquela experiência pode ter sido tão devastadora num nível que de fato a pessoa ela não conseguia perceber, né, uma possibilidade de existência sem a outra, né? Aqui advogata. O divórcio já começa no namoro quando não percebemos os sinais e empurramos com a barriga o relacionamento. Exatamente. As pessoas elas costumam dar sinais, né? Só que quando a gente gosta muito da outra pessoa, a gente idealiza, né? E a idealização ela faz parte tanto dos relacionamentos quanto dos rompimentos,
né? Porque é tão comum, né, se ouvir, ai, mas ele era perfeito, ele era maravilhoso, eu nunca mais vou encontrar uma pessoa como ele. Né, o processo de idealização. Então, várias coisas, como eu falei, um processo. Várias coisas vão acontecendo nesse percurso. Né? A idealização, a tristeza, a raiva por essa perda, né? São sentimentos ambivalentes também. Né? A Glorinha falou do suicídio, na perda, né? No luto do suicídio, é muito comum essa ambivalência. Sentir um amor profundo por aquela pessoa e sentir muita raiva também. Como que ela pôde me deixar? Né? Como que ela me deixou aqui, sozinha? Como que ela me deixou aqui sem ela? E aí, ao mesmo tempo, muito sente culpa. Né? Então, há essa ambivalência nos enlutados por suicídio. Né? E na separação, isso também acontece. Sentimentos ambivalentes, porque há muito amor por aquela pessoa, só que há muita raiva também. Como assim essa pessoa não quis ficar comigo? Como assim ela foi embora? Como assim se apaixonou por outra? Né? Então, e acontecem, né, muito mescladamente. Amor, ódio, né, vontade de vingança, ressentimento, e ao mesmo tempo pesar e dor, né? Então são muitos sentimentos aí misturados, né? Inclusive, né, eu falei do luto não reconhecido, mas as chances desse luto virar um luto complicado, se tornar, né, vir a se tornar um luto complicado, são enormes. Né? Justamente por não ser reconhecido, justamente por não ter acolhimento, justamente por ter muito julgamento, justamente por esses sentimentos ambivalentes que são muito difíceis de lidar. Né? Em geral, gente, uma separação ela é percebida como uma perda de uma morte violenta, porque é inesperada, né? Uma morte repentina. Uma separação é uma morte repentina. Né? Se você está ali, né, programando uma vida com outra pessoa e ela fala, olha, me apaixonei por outra, é um susto, né? Uma perda que completamente inesperada, né? Muito difícil de lidar, muito difícil de elaborar esse luto, né? Sim. Amores, já passei do tempo, vou dar uma olhada rapidinho no que vocês estão colocando aqui para a gente já ir encerrando. Eu falei talvez um quinto do que eu tinha planejado para falar, porque eu sempre tenho expectativas altas, né? Eu sempre superestimo o tempo que eu tenho, mas foi muito bom, eu achei maravilhoso, né? Eu não me prender a roteiro, como eu não me prendo mesmo, nunca, e ficar aqui conversando com vocês, com o que vocês estão trazendo, né? Sofia, muito boa live, que bom que você está aqui participando. Glorinha, como é importante entender o processo de uma separação. É muito sofrimento. Exato. Sabe por quê, Glorinha? Porque nem só os outros nos julgam. Por vezes nós também nos julgamos. Como assim eu ainda gosto dessa pessoa? Como eu posso sentir isso por essa pessoa? Né? Então, o que eu queria deixar, né, mais uma vez, não somos culpados pelo que sentimos, né? Então, não vamos nos julgar como outras pessoas nos julgam. Vamos acolher aquilo que a gente está sentindo, respeitar esse sentimento, honrar esse sentimento, né? E poder elaborar tudo isso. Aqui, Luana, importante demais ouvir tudo isso, está me ajudando a me perdoar. Ah, que bom, que bom. Influencia em tudo nossa vida, isso mesmo. Ah, foi muito bom, maravilhosa, show, amei. Ai, que bom, gente, muito obrigada. Sofia, foi muito rápido mesmo. Sim, aqui me separei há um ano e meio. Aguardei o tempo de me curar e agora estou inventando na minha melhor fase.
Exatamente, muito importante respeitar o seu tempo. Né? Como eu falei, não existe um tempo pré-determinado para um luto, seja lá qual ele seja, né? Então não se julguem também em relação ao tempo. O seu tempo é o seu tempo, não existe tempo certo nem o tempo errado. Né? Agora, só atenção à paralisação. Se realmente, se tem uma dificuldade muito grande, né? Se há um adoecimento, se tem uma insônia persistente, se há uma perda de peso, por exemplo, importante, né? Que a pessoa não consegue recuperar, uma perda da saúde, é importante olhar para isso, cuidar da saúde, né, gente? E respeitar o seu tempo. Live maravilhosa, ai que bom, exato, golpe na alma. Ah, Glorinha, faça parte 2 dessa live. Glorinha, maravilhoso o seu convite. Acho que eu vou aceitar, hein? Gostei muito. Ah, Cris, foi ótimo, professora. Ah, Cris, aluna de Sulacap, que bom tá aqui com vocês. Tanta gente querida. Tá vendo? Isso daqui é fundamental para o processo. Laços. Ter outros vínculos. Né? Ter laços de amizade, isso ajuda muito. Não tem receita de bolo para elaboração do luto. Né? Mas o que eu posso dizer é que ajuda muito ter pessoas queridas, pessoas suportivas por perto. Né? Pessoas que possam dar suporte. Não é qualquer pessoa não, tá, gente? Se for uma pessoa que vai ficar criticando e julgando, não é bom, não é legal. Respeitar o luto do outro, por favor. A Suelen foi incrível, meio excepcional, aprendendo sempre, que bom. Gente, muito, muito, muito obrigada. Já vou encerrando aqui, olha, eu sempre gosto de dar indicações. Tem um livro incrível para quem quer estudar e se aprofundar, né, sobre luto. O livro Amor e Perda, como eu falei do Colin Parkes, que é uma referência, né, do luto, as raízes do luto e suas complicações. Né, para quem quiser aprender de vínculo, né, a formação e o rompimento de vínculos é um livro muito importante. E tem um livro que é pequenininho, ele é fininho também, que é maravilhoso. Tem um capítulo que fala só sobre divórcio, que é da Maria Helena Franco e da Karina Cunieda Polido, que se chama Atendimento Psicoterapêutico no Luto, tá? Para quem quiser estar comigo, segunda-feira teremos encontro do nosso grupo de estudos, processos autodestrutivos, suicídio e luto. E na segunda vamos conversar sobre luto, introdução ao luto. Tá bom, gente? Acompanhem que durante a semana eu vou anunciar a próxima live, tá bom? Beijos, 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 maravilhoso estar aqui com vocês. Eu vou fechar, né, só uma frasezinha pequenininha do Parkes que eu acabei de recomendar para vocês, que ele fala o seguinte: o luto é o preço do comprometimento. Gente, a única forma de não viver um luto é não amando, não se vinculando. Então, é um preço que vale a pena pagar, né? Porque quanto maior o laço, maior a intensidade desse amor, maior a intensidade dessa perda, né? Mas é um sinal de que esse amor valeu, tá bom? E valeu muito estar aqui com vocês. Beijos, beijos, gente. Muito, muito, muito obrigada pela presença, pela participação, pelo carinho, por todos esses coraçõezinhos aqui. Essa chuva de coração que eu adoro. Tô enviando aqui todos os corações para vocês, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.